Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria dos pais entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Stepan Nercessian para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 48ª sessão ordinária, em 20 de maio de 2008. Presidência do senhor vereador Luiz Freitas, presidente, às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Eleomar Coelho, Jorge Pereira, Argemiro Pimentel, Lucinha, Rosa Fernandes, Luiz Antônio Guaraná, Alberto Salles, Chiquinho Brazão, doutor Jairinho, Cláudio Cavalcante, Alexandre Cerruti, S. Ferraz, Roberto Monteiro, Paulo Serri, Nereide Pedregal, Charbel Zaib, Carlos Bolsonaro, Luiz Humberto, Silvia Pontes, Rogério Bittar, Rubens Andrade, pastora Márcia Teixeira, Jorge Mauro, Carlos Caiada, Luiz Freitas, Luiz Carlos Ramos, assume a presidência do senhor vereador Luiz Feito presidente e ocupa o lugar de secretária. Convite o senhor vereador Rubens Andrade. Encerra-se a sessão às 17h50. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é a nobre vereadora Silvia Pontes, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, meu nobre presidente Jairinho, nobres colegas. É com muito pesar que presto hoje minhas homenagens póstumas a Joaquim Afonso McDowell Leite de Castro, que faleceu no último dia 19, aos 74 anos. Carioca e apaixonado pelo Rio de Janeiro, McDowell foi um grande legislador dessa cidade, exercendo 3 mandatos de deputado estadual e um mandato de deputado federal. Formou-se advogado pela PUC, Rio de Janeiro, onde também ocupou por muitos anos o cargo de professor na disciplina de Direito. Desempenhou diversas atividades com cargos de destaque no setor público e privado. Pelo seu trabalho, recebeu diversas homenagens, inclusive dessa Casa de Leis, sendo congratulado com o conjunto de medalha Pedro Ernesto. Juntamente com outras importantes qualidades, nele existiu um tesouro inesgotável de sabedoria, boa-fé, serenidade, amizade constante e inviolável, e de uma inteligência rara, cultivada com bondade paternal. Homem de caráter, sensibilidade, incapaz de ceder às vãs atitudes, pois sustentou durante toda a sua vida a dignidade de suas glórias, de sua pureza e de sua bondade. Era de poderosa inteligência, que analisava com sutileza e sintetizava com lucidez os assuntos pertinentes, com o coração sem ódio, sempre esteve aberto às solicitações e com imensa vontade de ajudar ao próximo. Destaco um momento especial, quando presidente da Light, onde favoreceu seus servidores. Por todas essas e muitas outras qualidades, não poderia deixar de admirá-lo. Neste momento tão importante, falo em meu nome e de todos os demais que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. A minha voz é voz de muitos de seus admiradores. A vida de Joaquim McDowell é exemplo de luta constante na defesa dos interesses desse Estado e o benefício da população. Seu trabalho foi sempre revestido de dinamismo e coragem. Foi profissional brilhante, com imensa cultura e aprimorado na experiência da vida. McDowell deixou cravada na história do Rio de Janeiro sua personalidade doce e forte ao mesmo tempo, de homem desprendido, atento ao trabalho apenas para servir. Sempre foi um homem estimado e digno de toda consideração, isto porque teve um passado de honra. Não há glórias para o nome, se ele não tem um passado de honra para justificá-las. Quero deixar registrado também meus sentimentos aos seus filhos, esposa, aos seus familiares, sua grande companheira, Dona Marion, e seus filhos, Antônio Afonso e Maria Beatriz. Obrigada, presidente, por ter me concedido esse espaço para fazer essa homenagem a esse grande amigo
Macdouvel Leite de Castro. O próximo vereador inscrito, nobre vereador Jorge Pereira. Bom, senhores vereadores, aqui presentes, no caso, vereador Jairinho, não tem mais nenhum vereador aqui. Infelizmente está nossa amiga grande remadora aqui. Não é do Flamengo não, vou botar lá no Vasco. Ferraz, chegando nesse momento. Essa casa, nós vamos ter que botar uma cúpula ali em cima, maior, para se transformar em igreja. Eu quero deixar bem claro, chegou às minhas mãos aqui, passado na rádio, na CBN, uma porcaria dessa qualquer aí, na Band News, na FM, Jornal da Bandeirantes. Câmara de Vereadores acaba de tramar por mais 10 anos, sem qualquer licitação, a concessão de 420 linhas de ônibus que trafegam no município do Rio de Janeiro. Essa indecência, essa imoralidade, essa operação de quadrilha, o palhaço que diz isso, eu desafio a ele, o nome dele é Boechat. Esse camarada foi o cara que foi expulso da Globo por vender informações sigilosas. Devia estar preso esse canalha. A boca desse imundo não devia botar o meu nome, porque ele é um podre. Quem é seu Boechat? Quem é seu Boechat? Para botar meu nome aqui, esse palhaço? Vai ficar registrado no DCM um desafio. Abra o seu sigilo telefônico, abra o meu, para o senhor ver que é mais decente. O senhor saiu, foi expulso da Rede Globo, porque vendeu informações sigilosas. Eu estou nessa casa há 20 anos, não vendi minha honra, minha dignidade. E o senhor é um grande cafajeste para dizer o que o senhor está dizendo aqui. Estou sendo informado. Outra coisa, quero que deixe registrado, para que ele entre na justiça contra o vereador Jorge Pereira, de que além de moleque mentiroso, ele é covarde. Covarde! Porque não é macho, não é homem. Sabe por que não é macho? Porque não tem coragem de dizer que no decreto 41.104, de 28 de dezembro de 2007, o governador Sérgio Cabral, que é macho, simplesmente prorrogou por 20 anos todo o serviço da Optrans, que é a Associação Metroviária. Quando um vereador for ter que ser pautado pela mídia, ele é um imbecil. O vereador tem que ter esse direito constitucional de dizer o que eu estou dizendo aqui, que o senhor Boechat não é macho nem homem, está registrado no diário. Entre na justiça contra mim, porque não teve a coragem de dizer sobre o decreto que o governador assinou sobre os metroviários, sobre a empresa metroviária, prorrogando por decreto por 20 anos. Ele não é macho para isso. Me leve para a justiça. Me leve, seu Boechat. O senhor quer meu nome todo, minha carteira de identidade? Vem aqui na Câmara que eu lhe dou xerox, na frente da Câmara, para o senhor entrar na justiça contra mim. Eu não aceito que o senhor seja um canalha de me acusar disso aqui. Vou tomar as medidas legais, mas o senhor guarde o que eu estou lhe dizendo. O senhor é um moleque sem vergonha, um canalha que não tem coragem, acusa as pessoas de quadrilheiro, quando o bandido é o senhor que saiu da Rede Globo por vender informações sigilosas. Quem é o canalha? Sou eu ou é o senhor? E o senhor diz isso numa emissora de rádio? Quem é o senhor? Para botar na sua boca imunda o meu nome, da minha família, seu sem vergonha,
Se tu fosse macho, senhor Boechat, o senhor teria colocado o decreto de 20 anos do governador, mas o senhor não é macho para isso. O senhor sabe que com o governador o buraco é mais embaixo. O senhor não tem peito, nem aquilo roxo, para botar lá. Diga no jornal que o governador Sérgio Cabral é canalha, é quadrilheiro, é bandido. Seja macho. Ele prorrogou por 20 anos. E a Câmara não prorrogou droga nenhuma. Droga nenhuma. Nós estamos entrando num debate. Pode ser que a Simões seja até melhor, ganhando as concorrências de ônibus. Pode ser. Mas em que momento da sua fala o senhor defendeu as vans? Por que o senhor não foi um repórter digno e não um desonrado que saiu da Globo? Seu Boechat, por que o senhor não falou das licitações da van? Por que o senhor não fala das praças públicas que estão lotadas de casinhas que se paga lá para vender flores, dos cemitérios e de tantas outras coisas que deveriam ser licitadas? O senhor veio falar de ônibus. O senhor sabe o caos que vai estar instalado na cidade? A quem o senhor está a serviço? A quem? Pelo amor de Deus, venha nesse plenário dizer: nunca mais o senhor bote na sua boca imunda e podre o meu nome. Nem me chame de quadrilheiro, seu canalha. Esse é o direito que a Constituição me dá. E é o direito que o senhor tem, diante das provas que eu tenho, e documentadas aqui na minha mão, de provar que o senhor me caluniou. O senhor me caluniou. E não vai ficar barato para o senhor, não. Porque o senhor é um jornalista imundo. O senhor não dignifica essa classe honrada. Seu Boechat, um homem que vende informação privilegiada, o senhor não podia nem estar falando em rádio. É que esse Brasil é um Brasil muito democrático. Permite que o senhor escreva no jornal como o Jornal do Brasil. É um absurdo. O que o senhor diz aqui, eu tenho aqui a cópia de inteiro teor do que o senhor fala na Band News. O senhor é um covarde. O senhor tem que chegar de frente para mim e dizer isso que o senhor disse. Isso é que eu quero ver. Agora é fácil ficar atrás de uma máquina de escrever ou de um laptop e falando as bobajadas que o senhor diz. A Band News é fácil o senhor pegar o programa. Eu vou arranjar o programa de rádio também e vou falar mal do senhor. O senhor não vai gostar. Com que moral o senhor vai chamar vereador aqui de quadrilheiro e botar o meu nome como bandido? Eu acreditaria que o senhor tivesse razão até, se o senhor tivesse a coragem de usar outros nomes aqui. Mas o meu, o senhor tem uma boca podre, imunda. O meu Deus é poderoso. E o senhor vai ver ele de perto, muito mais perto do que o senhor pensa. Eu lastimo que essa casa estejam vivendo um momento triste. Eu, quando vejo essa gestão do transporte público do Rio de Janeiro, onde eu vejo e é debate, a COP, a Câmara tem memória curta, pelo amor de Deus. Eu e a Jurema Batista lutamos igual leões aqui. Até hoje, nós estamos tentando descobrir, nós tivemos várias pessoas, nem receberam seu dinheiro de volta. A Câmara fez um concurso público através do COP. Foi abafado. Foi abafado. Abafado. Agora a COP está aqui dando aula. Mas ela vai dar aula de quê? Do mesmo tema também. Vai ensinar como é o negócio aqui de fazer licitação, fazer alguma coisa. Qual é a história dela? Foi-me passado que um vereador levou essa informação para ele. Eu queria saber se o vereador é macho ou homem também, de chegar no plenário e dizer: fui eu que levei. Eu duvido. Eu desafio, nos meus 62 anos, pelos meus netos e a minha vida, que esse vereador que levou esse papel para ele, hipócrita,
mentiroso e idiota, que chegue ali no plenário e diga, fui eu. Meta o dedinho no peito e diga que fui eu. Eu quero saber quem levou. Seu Boechat, se o senhor tivesse um cuidado como jornalista, o senhor tomaria um susto. Eu tenho em mãos um documento que acaba com toda a discussão, viu, vereador Jorge Felipe? O senhor encerra imediatamente esse relatório idiota, imbecil que estou lhe mandando, de que fulano não assinou, Beltrano não assinou. Se vocês não quiserem, consequência pior aqui dentro. Porque eu tenho um documento que vou passar às suas mãos, que prova cabalmente que é tudo mentira, é uma farsa, é uma hipocrisia aqui dentro. Eu tenho uma ata na mão, vereador. O senhor pode anexar e rasgar o papel que o senhor tem ou mandar para publicar. É o PLC número 30 de 1995. Ele é datado de 24 de julho de 1998. Estavam presentes 27 senhores vereadores, sendo que todos os 27 vereadores votaram pela prorrogação da manutenção das empresas de ônibus naquele momento. Eu estou falando de uma ata, de um PLC de 95, que foi votado em 98, portanto 10 anos. É uma farsa, é uma mentira. O governo teve 10 anos para fazer o que quisesse. Vereador, eu não vou dar o nome dos 27 vereadores, não. Eu vou dizer alguns que votaram a favor da prorrogação. Se em 10 anos a mente dele mudou, o senhor desconsidere. Rosa Fernandes votou sim pela prorrogação das empresas de ônibus. Alexandre Cerruti votou sim pela prorrogação das empresas de ônibus. Romualdo Boaventura votou sim, tudo do DEM. Nestor Rocha votou pela prorrogação. Hoje é conselheiro do Tribunal de Contas. Ivan Moreira votou a favor. E Gerson Berg, no qual a esposa hoje é vereadora, votou sim pela prorrogação das empresas de ônibus. E isso se dá numa ata de 1998. Eu pergunto a vocês, é uma farsa, canalha, idiota, quando eu tenho uma ata na minha mão de todos os vereadores que há 10 anos votaram dentro dessa casa a prorrogação por 10 anos, quando na verdade hoje os vereadores estão querendo que o próximo governo diga o que quer. O próximo governo diga o que quer. E esses vereadores que vêm dizer que não assinaram aquele documento são mentirosos, ou mentiram também nessa de 1998. Lá se vão 10 anos, vereador Jorge Felipe. Qual a proposta que o senhor recebeu aqui nos 10 anos que o senhor vê essa Casa de Leis? Eu queria que a mesa me apresentasse, vereador, alguma mensagem do senhor prefeito, no qual ele prorroga ou ele faz melhor, no qual ele solicita ou manda fazer, consulte o tribunal, o ato de licitar as empresas, todas de uma só vez. E é uma infelicidade que o seu Boechat, esse boneco fantasiado de jornalista, venha fazer essa presepada, porque se o bicho é macho mesmo, ele botava na coluna. O governador Cabral prorrogou por 20 anos, por decreto, todo o sistema metroviário do Rio de Janeiro. Mas o buraco é mais embaixo. Ele sabe que a Câmara tem um monte de bobos que se veem pautar pela mídia. É por isso que essa Câmara não tem a moral que devia ter.
Quando um vereador se pauta pela mídia, ele se acovarda e acha até que é culpado, que é o que está acontecendo hoje. Muitos vereadores, no meu primeiro discurso, eu entendi perfeitamente a situação de vários vereadores. Esses vereadores que eu citei, que votaram em 98, não tinham julgo de um partido político em cima. Ninguém quer perder sua legenda. Ninguém quer deixar de concorrer ao novo pleito, atender seus eleitores. Tudo isso eu entendo. Eu não sou imbecil nem nenhum beócio. Nem sou delinquente juvenil. O seu Boechat pode se dar o trabalho, se quiser, de vir aqui buscar meu CPF, minha identidade, tirar todas as minhas certidões, como eu fico com o prefeito César Maia, na frente do líder dele, entreguei a ele. Eu, na minha vida, nunca tive uma ação, uma queixa-crime, nada, nada. E eu desafio quem traga aqui um processo criminal, para que eu rasgue e saia dessa casa aqui de cabeça baixa. São 20 anos de vida pública aqui dentro. Eu desafio quem seja mais polêmico do que eu. Só que eu só subo aqui para dizer a verdade. E a lei ainda prevalece. Eu não digo aquilo que me contaram. Quando me contaram essa história, eu falei, esse seu Boechat não vai ter coragem de dizer isso, que nós somos quadrilheiros nem bandidos. Seria um absurdo o Boechat dizer isso, ele seria um imbecil dizer isso. Primeiro que ele não pode dizer por dois motivos. O primeiro eu já disse, ele saiu da Globo por vender, por sair no noticiário todo, por vender informações. E segundo, um jornalista ético jamais recebe de uma fonte uma denúncia dessa gravidade e não consulta o outro lado. Ele fez isso. Eu pergunto, a serviço de quem, de quê, por quê? Eu estou dizendo a ele que até concordo que se por acaso, é hipótese, a Simões ganhar as licitações todas, a que cuida do lixo, talvez seja bom até para a cidade. O que nós estamos discutindo, e tem que ficar claro, o vereador tem que assumir isso, todos. Nós estamos discutindo o assodamento. Ninguém está discutindo 10 anos, 20 anos, 40 anos, 200 anos. Isso é problema de empresário de ônibus. Por que que as Kombi ficaram livres disso? Por que que as Kombis, que são serviços também, ficaram livres de licitação? Tem alguma coisa estranha, não? Vocês não acham que tem alguma coisa estranha, não? O que nós conseguimos, vereador Jorge Felipe e demais pares, foi o maior feito da história do maior golpe que ia ser perpetrado aqui na Câmara, não na Câmara, fora dela, que é pior, contra a população da cidade. Hoje, eu vejo pessoas como o Eliomar, a vereadora, eu esqueço o nome dela, perdão, Andréa Gouveia Vieira, com um posicionamento equilibrado, de se dar o direito ao próximo governante. Se vocês disserem para mim que no dia 5 de outubro, o dia que escolher o prefeito, tiver uma posição do prefeito lá, eu voto qualquer posição. Eu assino agora qualquer documento sobre isso. Assino agora qualquer documento que me vier sobre isso. Agora, alguém perguntou aos candidatos o que eles pretendem fazer? Se eles pretendem assumir os ônibus da cidade do Rio de Janeiro, eu já ouvi um dos candidatos pleiteia isso. Nós teríamos que ouvi-los. Vocês não acham que 60, 90 dias para uma licitação de algo de uma envergadura que mexe com a cidade, com a vida econômica de todo o município do Rio de Janeiro, parece até uma brincadeira? Agora, vereador Jorge Felipe, o senhor é presidente da Comissão de Justiça e Redação. Eu sou um mero vereador entre 50. Me colocaram o nome aqui, nós conseguimos glorificar a abertura do debate. Que nem isso. Quem é que sabia que ia ter isso? Ninguém sabia. Estava sendo feito. E tem mais.
Eu não acredito no que veio aos meus ouvidos, de quem está... Isso é mentira o que me disseram. Muitos tentam me empilhar, mas eu não sou bobo, não. Chegaram a dizer que quem está fazendo o relatório é o Tribunal de Contas. É a assessoria do Tribunal de Contas. Eu duvido. O Tribunal de Contas, para mim, é ético. Jamais o Tribunal de Contas pegaria seus assessores e formaria um documento no qual eles teriam que apreciar. E isso foi passado para mim, que tem uma assessoria dentro do Tribunal de Contas fazendo a licitação para as empresas de ônibus. Eu não acredito, não acredito. Mas passando para o que eu acredito, vereador, eu acredito nesta ata, nesses anjos todos que estão hoje aí. Todo mundo está com pé de carneiro, todo mundo está com asa de anjo. Então, esses vereadores mais polêmicos que o senhor tem aí, uma carta, eu não consigo, e eu gostaria que o presidente me explicasse, como um vereador, isso não entra na cabeça de ninguém. Como um vereador, depois que dá entrada no relógio, toma da mão da funcionária e risca a sua assinatura. Ele apaga a maior prova legal. Mesmo que houvesse uma fraude, ele riscou. Ele não deu chance a nós nem de irmos ao exame grafotécnico. Ele arrancou da mão da funcionária. Arrancou, literalmente, das mãos da funcionária. Tomou o papel. E riscou, rabiscou a assinatura dele. Claro, claro. Eu não sei como ele não comeu o papel, igual antigamente o bicheiro comia, quando chegava a polícia, comia o papel. E eu pensei que ele ia comer o papel, porque realmente o prefeito deve ter lhe dado uma na jugular, né? Para quem conhece o prefeito, ele deve ter agarrado com aquelas mãos de Bruce Lee, na jugular dele com a canhota. Então o bichinho quase comeu o papel. Chegou a rasgar o pedaço. Mas ele não deixou, vereador, a mínima chance de nem nós vermos se a assinatura é verdadeira ou é falsa. Se ele assinou sem querer, de propósito, é um negócio impressionante. Porque se eu tivesse minha assinatura em qualquer documento ali e achasse que não era minha, o primeiro ato de uma pessoa normal é dizer, por favor, quero exame grafotécnico. Um bom advogado, vamos para a polícia agora. Esse é o caminho natural. Não é o caminho de quem assinou. E por infelicidade dessas ovelhas, desses anjos doces e meigos que nós temos aqui, eles erraram também em 1988, quando prorrogaram por mais 10 anos, ou 40 ou 200 as empresas de ônibus. Está aqui a votação. Eu quero perguntar ao senhor presidente, esta ata é falsa que está na minha mão? Eu gostaria de citar a ata. É a ata de 24 de junho de 1988, onde os nobres edis aqui citados, num total de 27, assinaram pela prorrogação das linhas de ônibus. Que engraçado, né? Que coincidência, vereador Jorge Felipe. São os mesmos que votaram sim em 98 pela prorrogação, que em 2008 estão brandindo paus e pedras, dizendo que tudo é falso, caramba, para que essa lei mudou eleitoral, hein? Depois que o partido ficou dando um mandato, o negócio ficou feio, hein, presidente Jorge Felipe? Ficou esquisito. Mas essa ata aqui vai ser, com certeza, lhe respaldar nas suas dúvidas. Vai lhe mostrar claramente que as pessoas sabem o que assinaram. Ninguém é enganado, ninguém é trouxa, não existe isso. Agora, o que nós queríamos, nós conseguimos, vereador, abrir o debate. O debate está aberto para todos. E eu acho que o momento de lucidez é nós equilibrarmos isso para que os governantes que vêm aí possam ter o direito de nos trazerem propostas e estar concretamente aqui conosco. Quando vocês viram o governante atual, que eu devo estar substituindo ele está viajando, eu devo ser o substituto dele, eu não sou candidato. E se eu for? Posso ser, posso não ser, eu tenho que decidir. Eu tenho poucos dias para decidir se eu sou ou não candidato.
Se eu não sou candidato, eu serei prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Ou terei que abandonar a vice-presidência. Não sei qual dos senhores estão interessados lá na vice-presidência. Até já quem quiser levantar o dedinho e passei, eu já ofereço o meu voto ali, que um votinho eu tenho. O que eu não posso, na verdade, é aceitar que os meus pares, a quem eu tenho a honra de estar com eles horas maiores da minha vida, porque se vocês contarem, na verdade eu vivo mais tempo com vocês do que com meus filhos, meus netos. E esses pares serem chamados de quadrilheiros, bandidos, que é isso? Da onde me trouxeram essas expressões chulas, transmitidas numa rádio, na Band News? Que é isso? E por quem? Um jornalista dizer isso? Tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa estranha. Qualquer cidadão, qualquer vereador, qualquer assessor que olhar os considerando e a justificativa desse projeto, entenderão o que é caos. Caos é o que acontecerá se houver licitação amanhã. No MER não tem lugar para botar nem garagem, nem espaço. Jacarepaguá eu fui ver, não tem espaço. O caos está instalado. É só ler a justificativa e os considerandos. E quem falou em 40 anos? Aonde está escrito isso? Em que papel está escrito 40 anos? Vereador, está aberta a discussão. Os vereadores têm que estar presentes nessa discussão. Faz parte da sociedade. Eu tentei aqui uma solução por uma região que eu conheço, fui impedido. Hoje escuto no meu ouvido vereadores que não vou nominar dizendo, meu Deus, a Barra, a Lagoa virou um caos. E vai ficar pior, porque nós não tomamos a medida na hora certa. Vereadores, remédio para salvar a vida tem que ser tomado na hora certa. Se passar um minuto, o doente morre. A cidade do Rio de Janeiro está doente. Está doente, muito doente. E basta eu lhe dizer uma coisa. O médico que assiste essa cidade não é o mesmo médico que vocês conheceram. Eu provo isso a vocês. Nesses anos todos, que dia que esse médico esteve diante de vocês? Que dia que esse médico veio aqui dar um cumprimento? Vocês já viram, em algum momento, o prefeito vir aqui? Vem o João Marcos ler um papel para vocês aí. O que essa Câmara negou a esse prefeito? O direito de remanejar, o direito de alguma coisa? Não. Ela deu tudo. Tudo. Até coisas absurdas nós demos. Tudo em nome do cidadão, na melhoria da qualidade de... Eu não estou falando de mosquito, não. Eu estou falando do caos que impera hoje na rede de saúde, daquele navio monstruoso que está sendo feito lá, a um custo de 900 milhões de reais. Quando chegar a mobiliar, vai passar de 1 bilhão. E nós conseguimos aqui o quê? Eu me juntei muitas vezes ao outro lado da linha, como se chama aqui, que diz que tem governista, não governista. Eu sou realista. O momento que se vive é triste. Está se deixando um legado para os próximos governantes, um legado arrombado, destruído, podre. E não precisa vocês ir longe. Basta virar o pescoço para a esquerda ou para a direita, que vocês vão ver o legado do próximo prefeito. Eu tenho pena do próximo prefeito. As mensagens que chegam dando aumento, dando não sei o quê, aumentando aquilo, fazendo aquilo outro. Vocês sabem que a gente tem atendido muitas vezes o governo, mas que nunca vocês passaram da porta de entrada, nenhum de vocês, que seria ter o prefeito sentado onde está ali o nobre vereador Ferraz, e ouvir dele aquilo que vocês ouviram do assessor dele, que era a leitura do planejamento administrativo da cidade. Isso ninguém ouviu. Há quantos anos vocês não veem o prefeito? Há muito tempo.
Talvez vocês tenham, eu não sei ainda, mas talvez vocês vejam o prefeito, porque eu devo sentar na cadeira lá dia 1º. A possibilidade hoje é de 99%. Aí vocês vão ver o prefeito aqui sentado. Então eu quero deixar para vocês uma coisa muito importante. Nunca se pautem pela mídia. Eu já vi esse plenário lotado aplaudir vereadores que perderam o mandato. Eu já levei cadeirada de estudante aqui. E eu estou aqui há 5 mandatos. E posso ficar o 6º, o 7º, o 8º, o 9º, o 10º. E quem quiser, meu CPF, vai na internet, não precisa não. Pede a certidão ao prefeito César Maia. Eu não tenho ficha criminal que me impeça nenhuma de ser candidato, não. Se não for, é porque não quero. Não estou com vontade. Enojei, tomei nojo. Que um vereador de 20 anos de mandato, que tem neto, filho, família, minha mulher está prestes a perder um braço, é desse maldito partido, não recebeu uma ligação. É uma mulher fiel, uma mulher de Deus, honrada. Não recebeu uma ligação em 2 operações, tendo quase o braço amputado. Que partido é esse? Uma ligação sequer. E isso é o que vocês todos vão ter sempre. Perca a perna e o braço, a cabeça, morram. Perguntem. Que pêsames recebeu algum vereador que faleceu aqui? Nenhum. Se vocês morrerem, é mais um que morre. Como os na rua, os mendigos, os pobres, os necessitados. Nós temos culpa. Eu não vou ter remanejamento. Vocês não sabem o que o prefeito acabou de fazer com a Câmara de Vereadores. E eu lastimo que o presidente, não esse ali que está sentado, mas o verdadeiro que nós elegemos, não tenha dito a vocês. Ele acabou de entrar na justiça com o argumento mais idiota e conseguiu deixar de pagar 16 milhões de reais à Câmara, dizendo, sabe o quê? Na petição, que deveria o presidente, aliás, deveria não, eu exijo que o presidente da Câmara publique o que o prefeito disse. O prefeito alega, através do seu procurador, que deverá ser convocado por mim aqui, é um direito bioconstitucional convocar o procurador para explicar isso. Diz o seguinte, doutor juiz excelência, como eu posso pagar a eles o 12º, a parte lá que eu devo, que eles estão cobrando e ganharam na justiça? Da onde eu vou tirar? Doutor juiz, eu vou tirar da área de saúde, da área de educação. Óbvio que um papel desse passado para um juiz que lê, o juiz falou, pô, exatamente, meu Deus, tirar da saúde com o caos da educação. Aí o juiz deu ganho a ele, sobre o 12º da Câmara. E havia uma ordem de prisão contra ele, que nós nos reunimos lá na sala e não mandamos o procurador executar. Essas verdades, os vereadores não conhecem. Essas verdades conhece ali o moço que está sentado na presidência, o senhor presidente que tem hoje um filho que, graças a uma manobra política química, conseguiu ser deputado até 31 de dezembro. Deus queira que ele não tenha um braço igual a minha mulher para ser amputado e não receba nenhuma ligação de uma pessoa leal como ela tem sido até hoje. Então, senhores vereadores, o momento é de reflexão. O debate está aberto. Se os senhores acharem por bem votar prorrogação, não prorrogação, se quiserem que licite, eu quero que se dane. No momento atual, eu quero que se dane, porque eu tenho a sensação que os senhores estão todos vacinados. Eu não sei contra qual vacina. Ela é do mal, ela não é do bem. Porque o que eu vejo na rua são mendigos, o que eu vejo é
uma multidão de crianças esfameada, jogando água no meu para-brisa, pedindo dinheiro para comer um pedaço de pão. O que eu tenho visto é isso, seguidamente. Então, senhores vereadores, não vou mudar o meu conceito. Está dito o que tem que dizer, não aceito o que o senhor Boechat disse. Eu vou tomar minhas providências legais, ele tome as dele, que eu acabei de chamá-lo e volto a chamar de moleque, não tem aquilo roxo. Esqueceu de dizer que o governador Sérgio Cabral fez com os trens por 20 anos, foi macho, pá, chuchu, resolveu o problema, botou 1,5 bilhão, não disse nem o que era, mas resolveu um problema lá, fez por decreto. Mas ele não pode dizer isso. Sérgio Cabral é Sérgio Cabral. Quem é que vai encarar o Sérgio Cabral? Mas é fácil encarar o vereador, né? É fácil chegar para o vereador e dizer essa bobagem que ele disse aqui, formação de quadrilha, bandoleiros, quer dizer que nós somos bandoleiros, formadores de quadrilha. Ele que vem de formação e eu sou quadrilheiro. E ele lá na Globo vendendo informação. O Brasil inteiro viu isso, saiu em tudo que é jornal. Não sou eu que estou dizendo não, está nos jornais. Ele sabe disso. Agora, o desafio está feito, viu, senhor Boechat? O senhor tem todo o direito de tirar uma certidão criminal minha. Se o senhor achar um crime que eu tenha cometido em 20 anos de mandato, ou 30, ou 50, o senhor traga aqui que eu rasgo e assino agora na mão de qualquer vereador e saio. Por mais polêmico que eu seja, eu sou polêmico dentro da legalidade, dentro do meu direito de cidadão e de vereador. Eu fui eleito por cerca de 50 mil eleitores. Vocês sabem o que é 50 mil eleitores? Porque vocês são candidatos, vocês foram votados, vocês sabem como é difícil ter 50 mil votos? Não é à toa que o meu eleitorado é meu amigo e me respeita, porque sabe das minhas convicções, das minhas posições, não abro mão dela, nem pela Globo, nem pelo RJTV, nem pelo raio que eu pata. E vou dar uma notícia boa a vocês. Estava no fim, mas vou ter que alongar. Eu estou fazendo um livro sobre meus 20 anos sobre a Câmara. Ontem o que eu escrevi, a moça que está aqui garfa para mim, ela se assustou. Muito. E eu levei os documentos que eu tenho para ela, que ela podia escrever o que eu estava dizendo. Eu espero que antes de terminar o ano, meu livro esteja nas bancas. Aí vocês vão ver o que é polêmica. Vereador Jorge Felipe. Quero, antes de terminar, agradecer àqueles que me ouviram com atenção. Quem quiser ter a ata da votação da prorrogação de ônibus, na data de 24 de junho de 1998, quais os vereadores que votaram a prorrogação, está aqui na minha mão. A única coisa que eu quero é que o senhor pegue cópia com alguém, que eu vou mandar tirar a xerox, se é falsa essa certidão. E passo a primeira cópia ao ilustre vereador, presidente da comissão, para que se pare definitivamente com essa bobajada. E outra coisa, o meu livro não pôde ser encerrado hoje, porque eu tenho um problema para escrever de uma pessoa sem sapato. Está dado o recado para quem sabe do que eu estou falando. Pode ser João ou José, sem pé, mas ele não tem sapato. Falta escrever esse capítulo na história. Muito obrigado. Deverá levar 150 páginas esse capítulo. A próxima vereadora inscrita é a nobre vereadora Tereza Berg. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, o que me traz a esta tribuna é exatamente o assunto abordado pelo vereador Jorge Pereira, que me antecedeu. Inicialmente, eu quero dizer ao vereador Jorge Pereira que ele citou o meu marido, que em 1998 ele teria votado pela prorrogação por 10 anos das empresas de ônibus. Eu quero deixar muito claro o seguinte: se ele votou, é porque achou que era justo votar. É um problema dele. Ele discutiu o projeto, ele acompanhou o projeto, problema de Gerson Berger. O meu nome é Tereza Berger. Eu sou outra pessoa
tenho a minha personalidade e ele tem a dele, embora tenha o maior respeito por tudo que o meu marido realizou. Quero deixar isso muito claro, nobre vereador. Eu sou Tereza Berger. A segunda situação é que, na verdade, eu não vou nem dizer induzida a erro. O vereador Écio Ferraz, que hoje preside esta sessão, o vereador Argemiro Pimentel, que estava do meu lado, me trouxe um parecer para assinar, quem me entregou foi o vereador Écio Ferraz, da prorrogação das concessões às empresas de ônibus. E eu perguntei qual é o tempo, 1 ano, até porque esta era a minha posição, sempre foi a minha posição, 1 ano é suficiente. Tem que se elaborar um projeto inteligente, que atenda a cidade, que atenda ao usuário, é isso que eu entendo. Então, 1 ano para mim era o justo. Estamos terminando a gestão César Maia, e eu acho que é justo que o próximo prefeito tenha o direito de discutir esta questão. Então, a minha posição sempre foi 1 ano de prorrogação. Na presença do presidente Écio Ferraz, do vereador Argemiro Pimentel, ficou muito clara a minha posição. É 1 ano. Então, eu quero deixar muito claro que não somente retirei o meu nome do parecer conjunto das comissões, como reafirmo o meu posicionamento. Eu jamais assinaria um projeto com prorrogação por 10 anos sem conhecê-lo com profundidade. Nós sabemos que as empresas de ônibus têm sido penalizadas, sim, e eu tenho a coragem de dizer isso publicamente, pela bagunça, pela baderna em que se transformou essa cidade. O transporte alternativo que está aí, totalmente irregular, totalmente ilegal, as gratuidades exageradas que se aprovaram nesta casa, também, porque quem acaba pagando não é o empresário, mas sim o usuário. Esta aqui é a grande realidade. Então, que seja revisto este projeto. Eu entendo sim, que de hipótese alguma, se pode, agora, ou o prefeito César Maia faz licitação, isso é um problema dele, mas acho precipitada esta licitação, porque não dará tempo de se elaborar um projeto verdadeiro, um projeto que atenda à população do Rio de Janeiro e que também, obviamente, atenda ao empresário. Não tenho nada contra. Ninguém está aí para perder. Empresário não joga para perder. Não vai investir o dinheiro dele para perder. Mas tem que ser feito realmente um projeto inteligente. Um projeto que atenda às duas partes. E principalmente ao usuário. Principalmente é que se ofereça uma qualidade de transporte muito mais viável. Então, vereador Jorge Pereira, eu estou me manifestando por 2 razões. A primeira, para lhe dizer, o meu nome é vereadora Tereza Berger. Se o vereador Gerson Berger votou há 10 anos atrás, é porque ele foi convencido. Ele achou que o projeto era bom para a cidade. Não sou eu que vou questionar. Agora, não acho um absurdo o senhor querer aqui dizer que o meu marido votou, então eu também iria votar. Então, eu também assinei. Não assinei e não assinarei. Eu assinei 1 ano, não 10 anos. A senhora está sendo injusta comigo, que em momento nenhum, vereadora, citei o seu nome. Eu estou citando as pessoas que eram do partido do governo e assinaram. Inclusive, eu acho que o meu nome está até lá como votante. Não está, não? O meu nome está aí como votante? Inclusive, vereadora, eu votei também. Eu não dei o meu nome, mas está ali na lista que vou passar. Eu votei. Só não era do partido. Então, a senhora veja, em momento nenhum eu falei o seu nome. E o meu nome está na lista e o seu não está. E eu votei pela prorrogação em 1998. Então, a senhora veja, a senhora nem pegou o papel. Como eu poderia dizer isso? Eu não falei o seu nome. Eu falei o nome das pessoas da bancada,
das divergências de bancada e fui pulando os outros. São 27 nomes. Eu só li o nome das bancadas. Inclusive, quando eu der os documentos aí, vão ver que eu também votei com as pessoas. Então, acredito que a senhora está sendo injusta com o seu colega aqui, que em momento nenhum lançou sobre a senhora, nem sobre o vereador, nada que o ilameasse, senão eu estaria jogando lama sobre mim, porque o meu nome está lá, eu votei também. Então, a senhora veja, a senhora nem viu o papel. Não cometa, por favor, o mesmo erro do jornalista, é só o que eu lhe peço, por favor. Uma outra coisa, senhor presidente, colegas vereadores, é que eu entendo que qualquer projeto apresentado, eu acho que a diretoria da mesa, não sei se nós temos que fazer talvez uma emenda à lei orgânica, não sei. Eu acho que qualquer projeto apresentado com coautorias terá que ter a rúbrica de todos os vereadores em todas as páginas do projeto. Eu acho que isso é de suma importância, para que não se questione se esta ou aquela página do projeto foi alterada, foi substituída. Eu acho que isso é uma decisão que me parece, seja talvez uma decisão da mesa diretora, não sei, eu vou consultar minha assessoria depois, mas eu acho que isso é urgente. Todo projeto com coautoria tem que ter a rúbrica de todos os vereadores que o assinaram no final. O que não pode é ser colocado aqui. Pois não, vereador. É para esclarecer, porque o meu nome também saiu na operação mafiosa da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em relação ao PDL citado. Eu assinei o parecer conjunto para votação do projeto, para prorrogação, e assinei para que mande o projeto de Eleomar Coelho para o arquivo. Mas retirei a assinatura pelo fato de ter tido uma reunião com a liderança do DEM, e o DEM ordenou que os vereadores da bancada retirassem a assinatura. E, por isso, retirei minha assinatura. Só para esclarecer. Obrigado. Bom, vereador, eu devo apenas acrescentar o seguinte, que eu estou retirando a minha assinatura, não porque me tenha sido ordenado por alguém, mas por livre e espontânea decisão minha, porque não foi aquilo que eu assinei. Eu assinei prorrogação por 1 ano e não 10 anos. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. A palavra franqueada, a vereadora Silvia Pontes. Meu nobre presidente, o assunto é polêmico, falando de transportes, e eu vou falar de um transportes que, na verdade, não é esse aí da polêmica, mas que está me chamando bastante atenção, até para dar uma esfriada no clima. Eu queria falar um pouquinho de transporte, sim, mas de transportes de jovens se alcoolizando e morrendo no trânsito. Eu, como presidente da Comissão de Prevenção às Drogas, não poderia deixar de estar aqui nesta tribuna, chamando a atenção desses jovens que todos nós presenciamos, as famílias no seu desespero. Então, eu queria fazer um alerta, presidente. Quero aproveitar a oportunidade para deixar aqui um alerta. Mais uma vez, subo a esta tribuna para registrar minha profunda tristeza ao ler os jornais desta semana e me deparar com a perda de mais jovens em consequência da perigosa combinação de álcool e direção. De acordo com o levantamento feito pelo Detran do Rio de Janeiro, em 2007, 22.502 vítimas de trânsito, entre mortos e feridos, que tiveram suas idades identificadas, 7.617 delas, ou seja, 33%, presidente, eram homens e mulheres entre 18 e 29 anos. Então, eu quero chamar a atenção de 22.502
22.502 vítimas, 7.617 de jovens. É um dado preocupante, uma vez que estamos perdendo nossos jovens por conta da falta de conscientização e da prevenção que é feita em casa, nas escolas, nas universidades. Enfim, prevenir é um trabalho de todos, prevenir é se chegar antes. A Comissão Municipal de Prevenção às Drogas, da qual sou presidente, desenvolve um projeto de prevenção ao uso abusivo do álcool nas noites cariocas. Trata-se do programa, como eu já falei aqui, Noites Sem Acidentes, onde eu e um grupo de agentes multiplicadores fazemos um trabalho de prevenção nos locais mais frequentados pelos jovens. A questão do álcool e direção tem me preocupado muito, uma vez que não há um controle efetivo. O que podemos fazer é alertar, trabalhar a prevenção, como conscientizá-los sobre esses perigos. 6 jovens morreram em acidente de trânsito desde a madrugada de domingo em diferentes pontos do Rio. 6 jovens, 6 famílias perderam os seus filhos. Infelizmente, conselhos e alertas não foram suficientes para alertar mais essa tragédia. O que sobrou agora é um rastro de dor e impotência para amigos e familiares. Quero deixar registrado meus sentimentos aos pais que perderam seus filhos por conta dessa perigosa combinação. Atenção, pais, preste atenção ao que seus filhos estão fazendo. Converse mais com eles, oriente, faça com que eles se conscientizem de suas responsabilidades. Vamos nos preocupar e tentar avaliar o que é dar tudo para o seu filho. Esse tudo que eu chamo atenção porque sou mãe, tenho 3 filhos jovens e muitas vezes eles nos escapolem das mãos. Já faz quase 2 anos que aqueles 5 jovens morreram no acidente de trânsito na Lagoa. Pude ver de perto a impotência dos pais que viram seus filhinhos nas ferragens sem nada mais poderem fazer para mudar o quadro. Nós ainda podemos fazer a diferença e evitar que cenas chocantes como essas que nós presenciamos nos jornais se repitam. Para chamar a atenção da sociedade e para que muitas outras vidas sejam salvas, foi criado na Comissão de Prevenção, Lei 4774 de 2008, a lei que cria o Dia Municipal de Conscientização dos Jovens contra o uso do álcool no trânsito, a ser lembrado no dia 3 de setembro. Foi nesse dia que aqueles 5 jovens morreram. É um dia para ficar lembrado. Por semana, presidente, morrem uma média de 2 a 3 jovens em acidentes de trânsito com teor alcoólico no sangue. Esse ano, estaremos, através da Comissão de Prevenção às Drogas, fazendo um grande evento no dia 26 de junho, chamando a atenção da conscientização. Quero aproveitar que é o dia 26 de junho, agradecer a vereadora Patrícia Morim, que tinha esse dia já no evento e cedeu esse dia para mim. Agradecer ao vereador Jorge Mauro, que cedeu à vereadora Patrícia Morim o dia 25, e então no dia 26 de junho, nesta casa, vamos estar podendo fazer um grande evento de conscientização, chamando a atenção do álcool, que é uma droga liberada, é legalizada, é a droga que mais mata nesse país. 65%, presidente, dos acidentes de trânsito são ocasionados por vítimas
com teor alcoólico no sangue. Tivemos a marcha, aquela marcha que foi tão falada, a Marcha do Rio em Defesa da Família, onde foi um manifesto contra a marcha da maconha, que eu enfatizo sempre, não fui contra a marcha da maconha, fui contra, sim, a legalização da maconha. Era um direito do grupo que acredita que legalizar a maconha vai melhorar alguma coisa. Então eu quero tentar mudar a cultura dos nossos jovens cariocas, que não acreditem, em hipótese nenhuma, que se legalizar a droga vai se minimizar alguma coisa. Então eu quero me solidarizar com as famílias que perderam esses 6 jovens esta semana e chamar a atenção dos pais. Vamos tentar rediscutir os limites para os nossos filhos. Muitas vezes a família, o pai empresário, que trabalha igual um desesperado, a mãe que trabalha igual uma desesperada para dar o melhor para o seu filho. E às vezes se vê em situações, como eu vi no jornal que me chocou, o retrato do pai desesperado em identificar o seu filho. Chamar a atenção dos jovens também, que muitas vezes, influenciado por amigos, esquecem dos exemplos da família, do pai, que chama a atenção. Então, presidente, eu quero só registrar nesse momento, pedir aos colegas que estavam aí fazendo seus discursos inflamados com a questão do transporte, que eu acho que é de relevância, que haja esclarecimento, mas que nesse momento o transporte que eu estou chamando a atenção são dos transportes dos nossos filhos, que muitas vezes usam inconsequentemente como armas e morrem nos trânsitos da nossa cidade. Obrigada, presidente. Pela ordem. Não, tem que escrever? Lá em cima. Eu me inscrevi aí. Com a palavra franqueada, a vereadora Lilian Sá. Chegou muito rápido, muito aflita. Deve ter boas notícias para a Câmara Municipal. Boa tarde, senhores vereadores. Vereador Ferraz, não cheguei muito aflita, né? Eu fiquei só com medo do tempo não dar da gente falar e ter mais outros vereadores inscritos. Bem, eu hoje pela manhã, eu estava escutando a Band News, onde um jornalista famoso, da qual eu tenho o maior apreço, o Boechat, ele recebeu uma lista com o nome dos vereadores desta casa e falou coisas que ofendem, né, a moral e a ética do nosso trabalho parlamentar. Eu quero explicar para os novos vereadores, vereador Jorge Mauro, presidente da Comissão de Transporte, eu sou a vice-presidente da Comissão de Transporte, que nós demos o parecer, eu dei o parecer favorável, assinei pelo mérito da matéria. Quem dá a constitucionalidade da matéria ou não é a Comissão de Redação e Justiça desta casa. E a matéria, ela entrou e ela tem que ser votada. E cabe aos vereadores com o entendimento de que se a matéria é boa ou não, mas ela tem que ir à votação, porque ela passou pelas comissões, ela teve um parecer técnico das comissões. A Comissão de Redação e Justiça deu pela constitucionalidade, a Comissão de Trânsito deu pelo mérito da matéria, eu assinei pelo mérito da matéria. E eu gostaria de pedir ao vereador Jorge Mauro que ele fizesse uma reunião aqui, convocasse, né? Convocasse os motoristas, os cobradores de ônibus, as pessoas que vão ser prejudicadas para que a gente possa ouvir a população em relação
a essa concessão. Cabe aos vereadores desta casa votar sim ou não. É um direito de cada um. Agora, chamaram a gente de quadrilheiros. Foi a palavra que deram, quadrilheiros. Eu não me incluo nisso. Eu, quando dei o parecer de mérito da matéria, eu pensei na questão da licitação, do caos que seria para a cidade, colocando outras empresas, e das pessoas que seriam prejudicadas, que têm 30, 40, que investiram a vida toda naquele trabalho, na tua empresa, se elas teriam condições de pagar e ressarcir essas pessoas. Quantas famílias não vão ficar desempregadas na cidade do Rio de Janeiro? Será que a outra empresa que ganhar a concessão, ela vai ter o compromisso de empregar essas pessoas que vão ficar desempregadas? Então, eu acho, vereador Jorge Mauro, que o senhor deve, Vossa Excelência deve fazer uma audiência pública, convocar, né, autoridades que possam esclarecer para a população, esclarecer o que é esta concessão, fazer um debate público aberto aqui, para que a imprensa não fique batendo na gente, dizendo que os vereadores são quadrilheiros, que estão ganhando jabá. E eu quero avisar também aos vereadores da esquerda que não concordam, que jogasse limpo com a gente, que fizesse o mesmo trabalho aqui, né, ficar passando o nome dos vereadores para a imprensa. Porque teve uma pessoa que falou, olha, eu estou lá no meio, não vou me identificar, mas estou entregando o nome dos vereadores. Isso é muito feio. A pastora Márcia recebeu, que até nem assinou, o nome dela foi citado. Vereadora que tem um trabalho social voltado para as pessoas carentes, é uma pastora, teve seu nome citado. A filha dela, ela estava falando que a filha dela recebeu uma enxurrada de mensagens no Orkut. Então, é bom esclarecer isso. É bom esclarecer isso, vereador. Então, eu peço ao senhor que marque essa audiência pública o mais rápido possível, para que a gente possa esclarecer, para que esta matéria, ela, se for colocada em votação, tenha consciência, tenha o respaldo da população da cidade do Rio de Janeiro, para que os vereadores não sejam prejudicados dentro da sua ética, dentro da sua moral, sendo levantados suspeitas de que estão ganhando alguma coisa, né, dessas empresas. Então, o vereador Ferraz, eu tenho essa colocação, né? Nós devemos fazer isso porque é um ano eleitoral e não fica bem para os vereadores dessa cidade. E eu, como vice-presidente da Comissão de Trânsito, dei o parecer favorável, porque eu sou favorável à matéria, que se continue dando a concessão para essas linhas que já estão fazendo trabalho, tendo o ressalvo de que possa ter emendas para que tenha assim, um bom transporte na cidade do Rio de Janeiro, que a gente possa fazer uma discussão ampla. O que não está acontecendo, não está atendendo bem a população, então a gente coloca emendas no projeto, para que o projeto ele possa atender essas pessoas. E vamos conversar para saber se realmente essas pessoas vão ficar desempregadas, né? Porque vai ser um desemprego total. Então, por que da licitação assim no ano eleitoral? Nós também temos que ver o outro lado. Por que de licitação no ano eleitoral? Então, eu senti muito em relação aos vereadores que foram citados. Eu acho que ninguém gostou, porque todo mundo tem suas famílias, tem seus filhos, né? E eu acho que essa discussão tem que ser feita aqui, nesta casa, tá? E eu vou passar agora a palavra para o vereador Jorge Mauro, que está inscrito. Quero ouvir dele quando vai ser essa audiência pública nessa casa, que a gente possa fazer as coisas com transparência e esclarecer ponto por ponto desse projeto. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra franqueada, o novo vereador Jorge Mauro, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, o questionamento da minha vice-presidente
já começo a dizer que quinta-feira, dia 29, às 14 horas, nós teremos aqui a presença do Jean Milerme para que seja apresentado um plano de transporte para a cidade. A respeito de nobre vereadora, vice-presidente Lilian Sá, a respeito da convocação das pessoas, dos motoristas, cobradores, nós o faremos o mais rápido possível, até para a gente ter subsídio para votar esse projeto. Eu não quero me alongar, porque existem questões que o nobre vereador Jorge Pereira colocou nessa casa. Quem votou, vota. Acho que cada um de nós temos que ser responsável pelos nossos atos. E eu respondo pelos meus. E a respeito dessa matéria, eu acho que as pessoas têm que ser clara, objetiva e assumir as suas responsabilidades. As minhas eu assumo. Eu realmente costumo dizer que eu tenho erros e acertos. Os erros são meus e os acertos também são meus. Né? E o ônus da acusação cabe ao acusador. Então, quero dizer, convocar os vereadores para a reunião, quinta-feira, dia 29, às 14 horas, do Jean Milerme, no Salão Nobre, quando ele falará sobre transporte. E espero que seja encaminhado para o gabinete de todos os vereadores. Obrigado, senhor presidente. Essa foi a minha questão de ordem para poder justificar. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte, não havendo orador inscrito. A palavra fica franqueada ao nobre vereador Jorge Pereira. Bem, eu gostaria que estivesse, não desmerecendo o ilustre vereador Ferraz, porque eu tenho um apreço e um respeito muito grande, faz parte da mesa, eu como vice-presidente, eu gostaria que estivesse presente ali, não só eu, mas como diversos vereadores aqui, o verdadeiro presidente da Câmara, porque nós temos um grupo de vereadores que tem um pleito a fazê-lo. Eu gostaria que o vereador presidente da Câmara estivesse sentado na cadeira para que nós pudéssemos fazer a nossa fala. Por favor, ilustre vereador Aloysio de Freitas, por gentileza, diversos vereadores gostariam que o senhor tomasse uma medida. Bom, ilustre vereador presidente da Comissão de Justiça, ilustre presidente, demais membros vereadores, a ofensa à honra é capitulado em diversos artigos, segundo me passaram agora. Nenhum jornalista que eu conheça, que tenha decência, teria coragem de falar o que esse pseudo-jornalista, que na verdade ele é agricultor, ele é plantador de notas, porque isso para mim é plantação de nota, isso não tem nada a ver com matéria jornalística. Um jornalista não chegaria numa emissora, nem num jornal, e diria: essa indecência, essa imoral, essa operação de quadrilha é integrada pelos seguintes vereadores. E desanca aqui um número de vereadores que ultrapassa 50% da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, mediante o volume de vereadores invocados, e pior do que isso, eu chamo a atenção que tem nomes aqui que ainda tem um gancho muito melhor jurídico. Essas pessoas estão citadas aqui e sequer aparecem em papel nenhum. Não estão em papel nenhum, assinando coisa nenhuma, fizeram nada. E se fizessem, estariam fazendo o seu dever. Não de chamar de indecência e imoralidade, sem dar a chance. Qual é o jornalista que ouve uma parte e não ouve a outra? Qual é o juiz que chama uma parte e não chama a outra? Isso não é jornalismo? Isso é imprensa marrom?
Então, eu gostaria que o presidente da Câmara se apresentasse e ouvisse o pleito de mais de 2 dezenas de vereadores. Eu não vou ler o nome dos vereadores, que ele chama de quadrilheiro. Pessoas de uma integridade ímpar estão aqui. Eu não estou falando do meu nome que está aqui, não. A boca imunda desse vagabundo, que eu posso chamar assim, ele não tem o direito de me chamar de quadrilheiro. E ele é um canalha, porque se eu sou quadrilheiro, ele devia ir para a justiça. Ele devia ir me dar parte na justiça. Porque o dia que eu souber que ele formou uma quadrilha para assaltar ou roubar, eu corro para a delegacia. Ele fez um papel de moleque. Quando cita nomes de pessoas de uma honradez, pessoas que estão dentro dessa casa de leis há anos, sem sequer ter um senão em sua vida pública. Uma palavra, um dissabor, uma indignação ou uma citação na imprensa. Eu não vou dar o gostinho a esse Visconde de Sabugosa da pseudo-mídia de dar o nome das pessoas que ele falou. Mas tem pessoas aqui que têm só de vida pública e passou por momentos cruciais na mão da ditadura. Ele chega a citar essas pessoas. Pessoas que não têm só 5 mandatos, têm 10 mandatos parlamentares, têm uma vida íntegra, pura e limpa. E porque assinou um documento para abrir uma discussão de uma matéria que é totalmente equivocada, onde os vereadores, 99%, eu vou dizer mais, eu acho que 100% da Câmara dos Vereadores tem a consciência de que deve haver uma prerrogativa ao próximo prefeito, tem que ser dada, dele escolher o caminho que ele quer. Certamente não será a candidata dele, a prefeita. Isso eu já vacino hoje. Eu nunca errei uma. Não será a candidata dele. O prefeito César Maia não terá, nem no segundo turno, a Solange Amaral. Eu estou garantindo a vocês. Eu não errei uma em 20 anos. Senhor presidente, com todo respeito, eu não sei se o ilustre vereador Jorge Felipe foi quem começou a discussão, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, a quem cabe diretamente a matéria, diante das ofensas emanadas por um assim chamado jornalista, que declarou que a Câmara dos Vereadores acaba de tramar, por mais de 10 anos, sem qualquer licitação, a concessão de 420 linhas que trafegam no município do Rio de Janeiro. Linhas de ônibus, diz ele. Ele é tão despreparado que esqueceu de falar no micro-ônibus, esqueceu de falar nas vans. Vereador Jorge Felipe, não vou dar o gostinho, esse Visconde de Sabugosa, de ler, mas diz ele, senhor presidente, essa indecência, essa imoralidade está, essa operação de quadrilha, ele chama de quadrilha, é integrada pelos seguintes vereadores. Aí ele cita o nome de vereadores que sequer assinaram nada. Ele cita o nome de vereadores que não estavam aqui nem para se defender. Ele mente de uma forma escandalosa. Senhor vereador, senhores vereadores, senhor presidente, diante do número de pessoas que ele arregimenta para tal calúnia e ofensa, e volta a insistir, não teve coragem de falar da lei que o prefeito, que o governador fez, que liberou as empresas de fazer transporte ferroviário em 20 anos, não foi macho para isso, não teve peito para isso, e continua insistindo, é frouxo, não teve coragem de falar
se não me falha a memória, da Lei 11.145, 111.145, que é uma lei feita pelo Lula, no qual ele modifica a Lei 866 e permite que no Brasil inteiro se faça isso aí, fique registrado para ele, que não teve coragem de dizer que o presidente Lula já fez uma lei que está em vigor, no qual saneamento básico e local nenhum precisa mais de licitação. Isso ele esqueceu de falar. Mas tenha coragem, senhor presidente, de chamar esses edis, no qual a boca imunda dele inclui o meu nome, como se eu não tivesse netos, família e uma vida digna. Eu fiz um desafio, senhor presidente, a ele. Vá na polícia, na Polícia, no diabo que o cerque, e vá lá e tire uma certidão. Vê se existe na minha vida uma acusação, uma denúncia, um inquérito, qualquer coisa contra mim. Vá na polícia. E lança o desafio. Quebre meu sigilo telefônico e o dele. Vamos ver qual dos dois, diante do Ministério Público, diante da polícia, é mais honrado. Se eu ou ele. Eu tenho meus netos, minha família, tenho que encarar a dificuldade de estar com a esposa internada, quase perdendo um braço, mas estou lutando pela democracia, pelo direito do cidadão, eleito por 50 mil, quase, munícipe dessa cidade. É o direito que eu tenho como vereador. Vossa Excelência, concede uma dispor minhas ideias e posição. Senhor presidente, antes de passar a palavra ao vereador, eu lhe peço, em meu nome, os demais, cada um que se pronuncie, que Vossa Excelência utilize da casa, não só como eu vou usar particularmente, a Procuradoria para repelir isso aqui. Porque quando ele diz isso aqui, ele estende isso aos vereadores que prorrogaram em 98 até 2008 as mesmas linhas de ônibus, quando na verdade nós não prorrogamos nada, nós não fizemos nada, nós estamos discutindo, e eles nos chamam de uma quadrilha. Quando ele chama essa gente aqui de quadrilha, ele está chamando todos de 98 também de quadrilheiro, que prorrogaram. É a mesma coisa. Ele está chamando de quadrilheiro também quem fez outras coisas. E eu tenho várias para dizer aqui, que são de outros órgãos legislativo, executivo. E eu pergunto ao senhor, ele terá que provar em juízo. Então eu peço que a Procuradoria da Câmara, pela grandeza da instituição, hoje, pela nova lei, quem responde não é o órgão pelo qual se veiculou a matéria, mas a nova lei determina quem deve receber as sanções e as penalidades é quem as disse. E no caso é o senhor Boechat. Muito obrigado e agradeço. Com a palavra, vereador, o Felipe, que pediu a palavra pela ordem. Nobre vereador Jorge Pereira, agradeço a vossa... Vereador Jorge Pereira, fica em seu lugar. É uma parte que eu estou concedendo para o vereador Jorge Felipe. Na verdade, associo-me a Vossa Excelência em sua indignação contra essa matéria ultrajante que, segundo é noticiado, é da lavra do senhor Boechat. Quero dizer, senhor presidente, de que trata-se de uma notícia, de uma autoria irresponsável, inconsequente, leviana e absolutamente incompatível com a verdade. Requeiro a Vossa Excelência, associando-me ao vereador Jorge Pereira, as providências devidas da Procuradoria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Uma ação, senhor presidente. Uma parte depois, vereador. Certamente compreendo a importância do telefonema. É o nosso procurador que já mandei chamá-lo para que ele tome conhecimento. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, diligente como é, há de tomar as providências devidas com a interpelação judicial desse jornalista irresponsável. Muito obrigado. Vereador Jorge Pereira. Está dada a palavra aqui pela ordem ao nobre vereador Ferraz. Pode falar, vereador. Você abriu o sinal. Senhor presidente, senhores vereadores,
Eu acho que essa questão é uma questão muito grave e a coisa ofendeu não só os vereadores, como a nossa instituição. Eu sugiro à mesa que a gente consiga que caia a sessão e a mesa diretora fica convocada para uma reunião junto as lideranças, para que a gente possa convocar o procurador da casa, para que ele nos oriente como nós vamos entrar na justiça contra esse jornalista. É a minha questão de ordem. Lembrando, lembrando, vereador Sebastião Ferraz, vereador Jorge Pereira, fazem parte da mesa diretora. Então, sim, nós será a mesa diretora. Nós tomaremos as providências cabíveis de acordo com a nossa procuradoria nos orientar. Tá bom, muito obrigado, presidente. Uma parte. Eu quero lembrar aos ilustres vereadores que quando ele ofende aqui, aparentemente, ele ofende 26 vereadores. Mas se nós pegarmos a pauta que eu passei à mão de vocês de 98, quando ali de fato houve uma prorrogação. Aqui ninguém prorrogou nada. Nós estamos num clima de discussão. A matéria está sendo, inclusive, pleito de uma discussão. Até já me propuseram ali um grupo grande, 1 ano e meio, 1 ano, 6 meses, sei lá o que vai acontecer. Nós estamos num plano de discussão. Então, na verdade, se você se remeter a 98, o número de 26 pula para 52, que tem 27 que votaram. E se nós tirarmos 10 que não são mais vereadores, esse número chega perto a 40 e poucos. Então, nós temos 40 e poucos vereadores sendo chamados de quadrilheiros. Se nós temos 40 e poucos vereadores quadrilheiros e 26 decide tudo, isso não é mais uma quadrilha. Então, a ofensa é muito grave, senhor vereador. Ela recai sobre a Câmara inteira, não é sobre um vereador. Se ele tivesse dito aqui, com aquela boca imunda dele, podre, dito o meu nome, tudo bem, mas ele falou aqui, ó, são dezenas de nomes. E ele ainda vê que a mensagem está endereçada e está comprada. Porque ele, no final, diz o seguinte: 3 vereadores do DEM, Fulano, Beltrano e Segundo, também apoiaram inicialmente, mas voltaram atrás. Ora, as pessoas estão no mesmo galhardão de bandidos e quadrilheiros, porque, coincidentemente, as pessoas votaram em 98, pela prorrogação. Quem votou pela prorrogação, no entendimento dele, senhor presidente, é quadrilheiro, então 40 e tantos são quadrilheiros. Vereador Jorge Pereira, não se votou nada, na realidade se apresentou um projeto, que houve indicação de comissões para ser dado parecer. Na realidade, o que vale é o voto. Não se votou nada, se apresentou um projeto como qualquer projeto, qualquer vereador apresentar um projeto, vai dar entrada aqui na mesa, a mesa vai mandar. A minha assessoria acaba de me informar que ele acaba de tirar a matéria do site. A matéria estava no site, no Orkut, circulando na internet e lameando a Câmara. E ele acabou de tirar ela. Podem abrir que ele acabou de tirar. Vereadora, estava aí até agora, que eu abri e me deram a internet. Ele acabou de tirar. Isso é uma prova do crime que ele cometeu. Ele não pode usar a internet, em nome de não sei quem, para lamear os vereadores. Nem vindo da França, nem na Inglaterra a mensagem. Foi assim que o garotinho descobriu como é que o César Maia fazia. Enfiou um hack lá dentro e descobriu as sacanagens que era feita. E aí está uma prova. Ele acabou de tirar do site. Então, senhor presidente, eu lhe peço em nome dessa Casa Legislativa, em respeito a quem tem mais tempo de cada e vida pública do que eu, em meus 20 anos de carreira política, direto dentro dessa casa, que o senhor, por favor, junto com a mesa, com seus pares, pegue a procuradoria e peça a esse moço para dizer na justiça, diante do juiz e nos nossos olhos, qual de nós somos quadrilheiros.
Seja dada a ele a oportunidade, já que ele se diz jornalista, de dizer aonde nós somos quadrilheiros. Nós não votamos nada, não fizemos nada. A vereadora tem a palavra aí que está pedindo, tem uma fila enorme de vereadores para falar. Eu vou deixar a vereadora Lucinha, porque o que eu ia falar era para acrescentar apenas, vereador Jorge Pereira, é que essa matéria estava no site. Então, os desavisados, daqui a pouco, isso vira uma bola de neve, e a gente já vai sair com o nome de quadrilheiro daqui, quadrilheiro dali. Isso é um prejuízo muito grande, né, para casa, para os vereadores e para a nossa família. Então, vereadora Luísio, a coisa é muito mais grave. Vereadora, a senhora já ouviu falar em estilingue? Vereadora, por favor, a senhora ouviu falar em estilingue? Bodoque? Toda pessoa tem direito de usar um estilingue, mas quando ele usa um estilingue contra alguém, ele pode esperar também que o outro use um estilingue contra ele. Hoje ele tem um problema que ele talvez tenha que explicar e voltar à tona e ele queira pagar. Ninguém consegue entender por que ele saiu da Globo e por que foi noticiado que ele vendia informações sigilosas, confidenciais, que ele colhia na coxinha de um grande jornal. Uma parte, meu nobre companheiro. Foi dado um pontapé chamado pé no Forever. Ele tomou um pontapé no Forever. Foi parar lá no JB, no Jornal do Brasil. Ele uma parte, meu amigo. Está lá no Brasil. E não satisfeito, agora está na Bandeirante. Eu vou ver se consigo a Record para dar uma reportagem. Vereador Jorge Pereira, me permite uma parte. Pode falar, vereador. É que a indignação é grande. Eu concordo com o nobre vereador. E no momento de dois sofrimentos, tem que tolerar ainda essa canalice aqui. Aos nobres pares. A senhora tem filhos, aqui. Não tem? Tenho 2. Eu tenho 4. Então imagina. Eu tenho 3 netos, 2 já grandinhos e um que está nascendo. Eu devo a eles uma vida honrada, e não a esse moço. Por isso é que eu estou aqui nesse momento rouco, gritando e batendo, fazendo um panelaço, berrando, para que vocês ouçam e prestem atenção no que esse homem fez com a casa, com a Câmara de Vereadores. Não é com o meu nome aqui, é com a Câmara. Nobre vereador... Porque ele não falou do meu nome, ele nobre falou vereador de Jorge Pereira, dezenas e dezenas. Eu sei da sua indignação e gostaria de colocar a minha posição aqui, muito clara para todos os pares aqui, os nossos vereadores que participam dos debates dessa casa, que essa questão é uma questão que tem que ser colocada às claras. Primeiro que o jornalista, o tal do Boechat, que eu não sei quem é, está lameando a Câmara Municipal. Eu acho um desrespeito com essa casa. Nós não votamos matéria nenhuma. O que se deu entrada foi num projeto pelas comissões, mas não chegou nem a ser votado. E se abriu ao processo de discussão para se debater esta matéria. Gostaria de esclarecer aos vereadores aqui presentes que em 1998, nós votamos aqui nessa casa a prorrogação das concessões para as empresas de ônibus. Eu votei favoravelmente. Votei a prorrogação por 10 anos por entender que naquele momento não se tinha um estudo aprofundado para que se pudesse realizar uma licitação ampla que entrasse não só as empresas de ônibus, mas que entrasse também o setor de transporte alternativo, de combis e vans, que iniciou-se em 1996. E se discutisse a bilhetagem eletrônica. Naquele momento, em 1998, nós não tivemos a oportunidade de discutir um projeto de transporte amplo para a cidade, englobando metrô, ônibus, transporte alternativo e a supervia. Ora, se passaram-se 10 anos, se o Poder Executivo não fez um projeto, não estudou a matéria e não licitou a matéria, a Câmara de Vereadores ela pode propor sim, como foi proposto em 1998. Eu acho que esse momento de discussão, esse debate, ele é fundamental, porque nós temos que discutir a questão de transporte para dar uma boa qualidade de transporte para a cidade do Rio de Janeiro. Se 10 anos é um prazo muito amplo, então vamos colocar que esse processo de discussão fique para o próximo prefeito, que a gente possa prorrogar por um período de até 2 anos, para que o próximo prefeito tenha a oportunidade de estudar a matéria e depois apresentar um projeto para licitar as linhas de ônibus nessa cidade, não só sendo linha de ônibus.
tem que englobar também a questão do transporte alternativo, que até hoje também não foi resolvido. Foi feita em 2000 uma listagem com 5.486 vans. Foram cadastradas na época pela SMTU e tinha um prazo de 3 anos para que posteriormente o Executivo fizesse a licitação do transporte alternativo, para evitar desordem, para evitar bagunça, para evitar a manipulação, até por determinados segmentos que se aproveitaram do transporte alternativo para se beneficiarem. Então, quando se discute essa questão polêmica, que é a prorrogação das concessões, tem que se colocar com justiça que essa Câmara Municipal nunca se escondeu atrás do tapete. Nunca ninguém ficou escondido em lugar nenhum. A Câmara quer discutir sim, mas se hoje não há possibilidade do Executivo fazer uma licitação, porque não há tempo hábil e porque nós estamos quase próximo ao período eleitoral, que nós, a Câmara Municipal, assumíamos agora o papel de apresentarmos um projeto de lei a esta Casa, prorrogando até 2 anos a concessão das empresas de transporte na cidade do Rio de Janeiro, para que o próximo prefeito possa ter oportunidade de discutir, estudar e fazer uma integração. Transporte alternativo, transporte rodoviário pelos ônibus, não podemos esquecer do metrô e do trem. Essa é a contribuição que eu queria dar. Em 98 votamos e ninguém se escondeu e não houve nenhuma confusão em relação a essa matéria. Como já votamos matérias aqui polêmicas que diz respeito à bilhetagem eletrônica. Quando tivemos, na época, baderneiros que vieram aqui para as galerias para tentar tumultuar. E nós votamos a bilhetagem eletrônica, que deu oportunidade à gratuidade dos estudantes da rede pública municipal, que tiveram 156 passagens gratuitas mês, para que pudesse ser transportado da sua casa até as escolas. Então, a Câmara sempre cumpriu com o seu papel. Esse Boechat é o irresponsável. Ele é o irresponsável. Ele não pode colocar o nome dessa casa da forma que ele colocou, de quadrilheiro. Porque se ele me chamar de quadrilheiro, eu vou na casa dele para perguntar qual é a arma que ele tem, qual o calibre que ele tem, para me chamar de quadrilheira. E se ele conhece meu passado, a minha luta na Zona Oeste para levar um transporte de qualidade. É muito fácil falar da Câmara de Vereadores, é muito fácil questionar, mas eu sou representante dessa casa e não poderia me omitir de estar aqui e dizer para os meus pares, é de competência da Câmara, sim, discutir questão como essa sobre transporte. E se nós acharmos necessário apresentarmos um projeto de lei a essa casa, prorrogando até 2 anos as concessões, iremos fazer para o bem dessa cidade, para que o próximo prefeito possa discutir e estudar e apresentar uma alternativa de transporte de boa qualidade, não só para a Zona Sul, mas para a Zona Oeste, para a Zona Norte, para a Leopoldina, porque toda a população espera isso de todos nós. Muito obrigada. Escuta. Eu quero fazer só um registro que eu estou mandando levantar, porque em determinado momento da minha vida, quando caiu a Torre da Sumaré, eu trabalhei na Bandeirantes. E pelo que me consta, isso já tem muitos anos. E eu acredito piamente que se a Bandeirantes não tem mais de 20 anos, está perto de chegar o momento de ser licitada. E eu vou acompanhar muito de perto com um grupo de advogados como se dará essa licitação, porque existem vários grupos interessados em ter canais de televisão. Como são, sabem, o mesmo caso de televisão e rádio, são concessões e permissões. Então, no caso da Bandeirante, eu me reporto, há anos atrás, que eu fazia um programa pelas lojas Tabacavi, chamado O Soro da Juventude. E, olha, eu era bem garoto, eu era jovem, eu estou com 62 anos, e eu estou achando que já tem mais de 25 anos. Se tem mais de 25 anos, eu me lembro que na época a concessão era de 25 anos, ela foi prorrogada. Se ela foi prorrogada, quando houve essa licitação, que eu nunca vi, nunca soube, da Bandeirante, da onde eu fui chamado de quadrilheiro e nem prorroguei ninguém, eu estou pedindo levantamento total sobre isso. Eu vou querer saber. Então, eu estou lhe dizendo que a época que eu tive na Bandeirante, pode, quem quiser ver, através quando caiu a torre. Se alguém está aqui da Bandeirante, sabe que houve uma queda, nós ficamos sem sinal no Rio de Janeiro, que o sinal do meu programa era transmitido só para o Rio de Janeiro, chamado Soro da Juventude. Na época era um programa passado em clubes, etc.
Eu quero lembrar a vocês que isso faz muitos anos, e eu vou buscar nos meus alfarrápios se passou de 25 anos, que era o prazo de concessão. E eu quero saber se passou de 25 anos, que milagre fez a Bandeirante conseguir prorrogar essa concessão. Que eu não vi em jornal nenhum que ia ter licitação, porque eu não pude nem entrar nela. É só isso que eu tenho para dizer ao senhor Boechat, que pelas informações secundárias, é um direito que me é dado sigiloso, parece que é um dos donos de lá também, um dos sócios. Obrigado. É para avisar os vereadores que a nossa Procuradoria acaba de dar entrada numa solicitação da fita do programa em que o jornalista fez essa declaração para que nós possamos tomar as providências judiciais cabíveis. Presidente. Esgotado o tempo regimental da presente. Esgotado o tempo regimental do grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a retirada definitiva do seguinte proposição de autoria, senhor vereador Rubens Andrade. Reconhece como logradouro público e dá o nome de Praça Flores de Bela da Conceição da Silva ao local que menciona no bairro de Magalhães Basto, no município do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, seja concedida a medalha de mérito Pedro Ernesto ao advogado Daniel Homem de Carvalho, diretor-secretário do Conselho de Associação Cultural de Arquidiocese do Rio de Janeiro, de autoria do vereador Márcio Pacheco. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, seja concedida a medalha de mérito Pedro Ernesto ao advogado Pedro Trengrause Legner de Souza, de autoria do vereador Márcio Pacheco. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a retirada da pauta da ordem do dia semanal do projeto de resolução número 1 de 2005, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, da outras providências de autoria da vereadora Aspásia Camargo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a retirada da pauta da ordem do dia semanal do projeto de lei número 1041 de 2007, que institui a auto-vistoria quanto à segurança estrutural das fachadas e marquises dos prédios nas condições que menciona. De autoria do vereador Aspásia Camargo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de urgência, segunda discussão, projeto de lei complementar número 60 de 2008, mensagem 148 de 2008, de autoria Poder Executivo, que dispõe sobre a possibilidade de conversão em pecúnia indenizatória de licença especial da outras providências. A matéria está pendente de parecer das emendas número 1, 3 e 4. Para emitir parecer pela Comissão de Justiça, vereador Jorge Felipe. Estando presente, vereador Vanderlei Maris. Parecer emenda 1, 3 e 4. Para emitir parecer das emendas 1, 3 e 4, pela Comissão de Justiça e Reação, vereador Vanderlei Maris. Senhor presidente, parecer pela constitucionalidade. Parecer da comissão pela constitucionalidade. Para emitir parecer pela administração, assuntos ligados ao servidor público. Para emitir parecer pela comissão de administração, assuntos ligados ao servidor público. Vereadora Tereza Berger. Parecer as emendas de número 1, 3 e 4. Desculpe, parecer a emenda de número 1. Vereadora, é melhor dar uma olhadinha nessa emenda. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador Sami Jorge. Emendas 1, 3 e 4, vereador. Senhor presidente, parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira
é favorável. Para emitir parecer... No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. A presidência submete ao plenário a votação em bloco das emendas. Para encaminhar, vereador Luiz Humberto. Senhor presidente, emenda 1 e 2 pela aprovação. E o outro bloco, emendas 3 e 4, pela rejeição. A presidência submete ao plenário a proposta em votação do vereador Luiz Humberto das emendas em 2 blocos. Primeiro bloco, emenda 1 e 2. Segundo bloco, emenda 3 e 4. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o primeiro bloco de emendas. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Vereador Stefanense, assim, ó. A presidência vai encerrar a votação. Presente e votando, 9 senhores vereadores, sim, 9, não 0. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, que voltará em votação e nem para dar continuidade aos trabalhos. Antes de encerrar a presente sessão, a presidência lembra que hoje haverá no plenário Teotônio Vilela, no dia 27 de maio, hoje, às 18h30, solenidade de entrega do título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao médico doutor Jorge Sale Darzi. Proposição do vereador S. Ferraz. A presidência convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.